Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Ricardo, estou aqui gravando mais um vídeo para o canal A Restauração de Yeshua. Espero que vocês não liguem pro áudio, porque tem caminhão aqui dos dois lados, né? Eu tô no trabalho, né? Tô só aguardando a minha hora aqui para descarregar. E vim aqui falar um pouco da palavra de Deus a respeito do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Porque há uma linha, né, teológica aí de algumas denominações que acreditam que o Espírito Santo é uma terceira pessoa, né, da Trindade, né? Mas será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Será que a Bíblia diz que é uma terceira pessoa? Então vamos para a Bíblia. Eu estou com a Bíblia aqui, estou apoiando ela aqui no volante do caminhão. Então vamos logo para o livro de Isaías. Isaías capítulo 66, verso 12 e 13. Depois você pode ver aí na sua Bíblia também, tá? Anote aí para ver se é isso mesmo que está escrito. A sua tradução pode ser um pouquinho diferente da minha, que eu tô com a Bíblia judaica completa aqui. Tá até acabada aqui, né? A capa desgastada, né? Então Isaías 66, verso 12 e 13 diz assim: Pois Adonai diz, pois o Senhor diz: espalharei Shalom, paz, sobre ela como um rio, e as riquezas das nações como uma enchente destruidora. Vocês serão amamentados e carregados nos braços dela e aconchegados em seu colo. Como alguém consolado, na minha está confortado, mas a maioria das traduções é consolado. Como alguém consolado pela mãe, eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. O próprio Deus está falando aqui: eu vou consolar. Quem consola sou eu. Então, o Consolador, meus irmãos, o Espírito de Deus, que você conhece, o Espírito do Santo, é o próprio Deus. É uma manifestação do próprio Deus. Ele se manifesta nesse plano aqui. De que forma? Através do seu Filho e através do seu Espírito, que é o Consolador. Porque se o próprio Deus se manifestar em glória total aqui, nenhum ser humano aguenta, acho que nem o planeta Terra aguenta. Vira poeira cósmica isso aqui tudo, porque a glória é muito grande. Então o que ele faz? Ele se contrai, né? Se contraiu e deixou, vamos dizer assim, parte da luz dele entrar no nosso plano. E a luz dele entra no nosso plano através do quê? Do seu Espírito, que é ele mesmo, porque ele é santo, o Espírito do Santo, e através do seu Filho. Mas vamos continuar. Vamos agora para o livro de Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, verso 27. Joel capítulo 2, verso 27. Diz assim, o próprio Deus falando, tá? Então meu povo nunca mais será envergonhado. Vocês saberão que eu estou com Israel e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro. Então meu povo nunca mais será envergonhado. Verso 28. Depois disso derramarei meu espírito sobre toda a humanidade. Então eles saberão que eu estou no meio deles. Quando? Quando eu derramar o meu espírito. O próprio Deus vai estar no meio deles quando ele derramar o seu espírito. Então você está vendo que é o próprio Deus, o Espírito que você conhece, o Espírito Santo, o Espírito do Santo, é o próprio Deus. É uma manifestação do próprio Deus aqui na Terra. Então as pessoas falam assim: ah, mas a Trindade não sei o quê, porque lá em Gênesis fala façamos. Ali tem duas opções ali, né? Ou Deus está falando com a corte celeste ali, que é o próprio o Messias e os anjos, ou então ele está dando, o homem é feito do quê? Do pó da terra, né? Ou então ele está falando para a terra: façamos o homem à nossa imagem, porque o homem é pó e tem a parte dele espiritual, né? O Espírito de Deus, né, é soprado no homem.
Então tem essa linha, é a que eu mais acredito. Tanto é que Deus vai falando depois nos outros capítulos, né? Vai falando com as águas, multipliquem e por aí vai. É só você ler Gênesis ali, né, que você vai entender. Então você vê que o Espírito de Deus é o próprio Deus trabalhando na terra. Aí os irmãos vão falar assim: mas não teve as visões? Sim, as visões de Daniel. Quantas pessoas Daniel viu? Viu o ancião de dias e o filho do homem, né? 2 pessoas. Não tinha uma terceira pessoa ali. E Estevão também vê duas pessoas. A glória de Deus e o seu filho à sua direita. Ele não vê uma terceira pessoa ali, né? Então vamos para fechar. Aí vai falar assim: mas você citou só, porque as pessoas têm costume de falar isso, você citou só o Antigo Testamento, né? No Novo Testamento não fala nada disso. Vamos lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios, agora é o Rabino Shaul, também conhecido como Apóstolo Paulo. 2 aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, vou ler aqui a partir do verso 3, né? Que diz assim: louvado seja o Deus, Pai de nosso Senhor Yeshua, Jesus, o Messias, o Pai Consolador, Deus de todo encorajamento e consolo, que nos estimula em todas as nossas dificuldades para sermos capazes de, aqui na minha Bíblia está encorajar, mas de consolar outras pessoas nas dificuldades que estiveram enfrentando, com o estímulo, com o mesmo consolo recebido de Deus. Então o próprio Paulo está falando aqui. O Pai, vou ler aqui de novo. O próprio apóstolo Paulo falando: o Pai compassivo, Deus de todo encorajamento e consolo, o que nos consola. O próprio Pai nos consola. Então o Espírito Santo, ou o Espírito do Santo que você conhece, é o próprio Pai em você, é a própria força do Pai em você. Então esse é o Espírito Santo. Não é uma terceira pessoa de trindade, seja lá qual trindade que for, que você aprendeu por aí. Porque é a trindade do cristianismo, a trindade cabalista. Então, para as duas trindades, quem aprendeu dessa forma, o Espírito de Deus é o próprio Pai. É a força do próprio Pai agindo, né, vamos dizer aqui no nosso plano terrestre. Para quê? Porque é a forma que ele usou de nós não sermos consumidos. Porque quem vê Deus, né, a própria Bíblia diz, quem vê Deus mesmo, o Pai, quando eu digo Deus, o Pai, vai morrer. Porque ninguém pode ver Deus. Por quê? Por causa da força dele. Então é isso, meus irmãos. Entenderam agora? Espero que tenha sido de uma maneira simples. Aí, só acrescentando, tem pessoas que vai falar assim: mas tá dizendo que o Espírito tem se comove, o Espírito tem o dedo. Isso chama-se antropomorfismo. É Deus dando características humanas para que você consiga entender ele. Então quando o Espírito se entristece, o Espírito isso, é para que você consiga entender isso. Um livro que você vai achar uma explicação a respeito disso que eu estou falando, antropomorfismo, é o Guia dos Perplexos, do Rabino Maimonides. Ele fala muito bem a respeito disso. Então se você puder comprar esse livro ou baixar em PDF, alguma coisa assim, você vai ver ele falando sobre isso. Mas não pode ser. Eu falei: olha, se tudo que tiver alguma característica humana for humano, então fica difícil, porque a Bíblia também fala no coração do mar. Então o mar é humano agora? Ou então eu estou aqui diante de um monte aqui, né? Os montes saltarão como carneiros, como cordeiros, né? Então os montes são cordeiros? Não, né, irmão? Então ali está dando característica para que fique simples de você entender a Deus. Então é isso, meus irmãos. Espero que você entenda. Se você gostou desse vídeo,
compartilhe com outras pessoas. E é isso, o Espírito de Deus é o próprio Deus agindo em minha e na sua vida. E isso é maravilhoso. Não era nem para ser um espanto, não era para ter tantas brigas que tem por causa disso. É só entender que o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus. Então era esse vídeo que eu tinha que passar para vocês. Que Deus abençoe a todos, né? E se você gostou do vídeo, é de uma maneira simples, né? Improvisado aqui, né? Que a gente não tem estúdio, não tem nada. A gente grava quando Deus permite que a gente grave. E se você gostou, que compartilhe para outras pessoas. E até o próximo vídeo, em nome de Yeshua. Amém e amém.